Eu até falei no domingo que eu estaria pregando hoje sobre QDC, quadro de distribuição de circuitos. O pessoal falou, o que é isso? Quadro de distribuição de circuitos é um quadro primário ou secundário. É um quadro onde ele é composto por vários disjuntores, né? Disjuntores fios de várias bitolas, um DPS, um DR. O DR ele é um antissurto. Na realidade, ele é um antifuga. E o DPS é um dispositivo antissurto. Cai um raio e ele recebe aquele... e aí ele dissipa. Ele é um antissurto, na realidade. É isso que eu ia falar. Mas, na realidade, Deus já tinha... Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria... Abre sua Bíblia comigo aí. Em 1 Coríntios, capítulo 1. O Du já botou. Bota para mim, consegue colocar ele maior? Obrigado, Du. Aleluias. Vai, é muito rápido, eu quero mais orar mesmo. Amém? Vamos lá então, lá, ó. 1 Coríntios, versículo... Eu vou estar lendo até o... Deixa eu ver aqui, Du. Até o versículo 2. Tá? Então vamos lá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, irmão de Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus e chamado para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, deles e nosso. Amém? Mas eu vou ler na minha, que eu gosto da minha. A minha versão, eu acredito que eu vou trabalhar em cima da minha versão, porque eu vou usar apenas uma conotação da minha, ok? É outra linguagem. Na minha... O pessoal que fizeram aula comigo aí de paz para toda a vida sabe que eu sou um acrescentador, não um driblador ou um fraudulento. Então, se você vê que eu estou comendo bola ou colocando algo que você fala, pô, esse cara não está na Bíblia, não. Você fala, meu, não está isso aí, não. É que eu tento melhorar às vezes, né? Eu acho que a minha versão atualizada, às vezes, ela é mais bonita, né? Vamos lá, eu vou ler na minha aqui, só para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Onde eu vou trabalhar. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão de Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Eu quero trabalhar em cima de um ponto aqui que Deus tem falado muito comigo. Eu estou lendo um livro chamado, até esqueci o nome dele, do Luciano Subirá, que é O Impacto da Santidade. E algo que me chocou bastante naquele livro foi, na realidade, até o tema, que Deus nos chamou para ser e não para fazer. E nesse texto aqui, nós vemos que tem duas pontuações a qual Paulo fala aqui. A primeira fala sobre o seu chamado apostólico e a segunda fala sobre a tua vida pessoal. A primeira, ele está dizendo assim, olha, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, ser um desbravador do evangelho, ser aquele que vai trazer o fundamento, os fundamentos a qual a igreja vai ser alicerçada, ela vai dissipar e ela vai percorrer muito mais adiante do que ela tem percorrido. Porque uma igreja que ela não tem um fundamento, ela acaba morrendo ali. Então ela fala primeiramente aqui do apostolado, que é o ministério foco de Paulo, e na segunda que a gente fala que foi chamados para ser santo. Então, fala, na segunda, a primeira fala do seu ministério, na segunda fala do seu alvo. Amém? A santidade, ela é o nosso alvo. Deus nunca nos chamou para ser, ou para fazer primeiro de ser. A gente percebe aqui que Deus chamou primeiramente ele para ser. Por que ser, irmão? Porque ser vai refletir na tua vida aquilo que você se tornou.
Quando você exerce o seu ministério, você vem para o ministério, e o seu ministério se torna um ministério relevante dentro da igreja, é porque você se tornou aquilo que Deus, a qual despontou no teu coração, primeiramente em ser, para depois você exercer. Por quê? Porque quando você se torna, você flui dentro daquilo que Deus chamou para você ser. Então as pessoas vão olhar para a tua vida e vai ver que você não somente respira, mas você transpira e cheira aquilo que você exerce dentro da obra do Senhor. Então o ser, ele é muito mais importante, porque o ser vai falar daquilo que você exerce lá na frente. O ser vai falar daquilo que você tem feito como fundamento para a tua vida. Porque quando você for separado para executar, você vai ter a destreza, não porque você já está fazendo, mas porque você se tornou aquela pessoa. A Bíblia fala que, em um certo ponto, a Bíblia fala de um aspecto de uma pessoa. A Bíblia fala da seguinte forma: e um semeador saiu a semear. Está entendendo? A Bíblia estava passando uma informação da característica que aquele rapaz tinha se tornado. Ele tinha se tornado um semeador. E ao se tornar um semeador, a sua função era lógica para o trabalho a qual ele foi chamado para ser exercido. Então, o ser sempre vai refletir nas nossas vidas aquilo que nós iremos exercer futuramente. Então, não precisa ser essencialmente ou primordialmente nas nossas vidas o desejo ser, eu quero fazer agora e pronto e acabou. Porque quando você almeja em ser, porque aqui ele está dizendo bem claro para Paulo, Paulo, chamado por Deus para ser um apóstolo, para ser. Ele foi chamado para ser. Quando ele é chamado para ser, há uma preparação da parte de Deus para que o desenvolvimento daquele objetivo venha a ser estabelecido sobre a vida dele. Porque até aquele entanto ali não existia o ministério apostólico, então ele precisava ser desenvolvido. Todo o ministério que nós exercemos na casa do Senhor, primeiramente ele é desenvolvido em nós, em nosso caráter, em nossa personalidade. Ele é desenvolvido naquilo que nós almejamos como pessoas, porque nós precisamos cheirar, nós precisamos refletir, nós precisamos levar para essas pessoas que vão olhar para nós lá na frente, que aquilo que você faz é uma vestimenta sobre a tua vida. É algo que você vestiu. É algo que trouxe para a tua vida simplesmente na hora que você foi separado pelo teu pastor a exercer aquele chamado, foi algo que você já exercia sem a imposição de mão ou sem reconhecimento da igreja. Porque você já estava fluindo dentro daquele objetivo antes de ser separado pelo pastor local para te colocar para exercer. Consegue entender? Então, Paulo, ele entendeu isso, que para ele, primeiramente, para ele poder fazer, ele precisava ser. E nós precisamos entender que na nossa vida ministerial, para o desenvolvimento de um trabalho que nós fazemos na casa do Senhor, nós precisamos ser primeiramente. Ser, abrir mão de querer fazer. Em que sentido? Quando você abre a mão daquele objetivo que você tem como alvo, como anseio, como gana, em eu quero fazer, quando você não está preparado, você não foi preparado, e você acaba ofuscando o trabalhar de Deus na sua vida, porque assim, a igreja, ela tem as suas necessidades, sim, ela sempre vai ter, e a nossa vontade de fazer e desenvolver, ela é importantíssima, mas nós precisamos entender em que lugar atuar e como desenvolver o papel dentro daquele chamado a qual Deus tem específico para as nossas vidas. Quando eu atropelo esse processo do ser primeiro e já quero fazer, eu posso estar fazendo algo que eu não fui chamado para fazer e exercer aquilo e falar assim, chegar num ponto e falar assim, não, acho que não foi isso, então eu vou migrar para outro. Quando na realidade você poderia ter esperado um pouquinho mais e falar assim, eu posso agora desenvolver aquilo que eu me tornei dentro do chamado específico do Senhor para a obra dele. Então Paulo entendia muito isso. Ele entendia que o ministério ele era importante, mas se tornar um ministério era muito mais relevante. Porque o ministério ele vai fluir através da tua vida. O ministério vai falar quem você é lá na frente. O ministério vai apontar qual é o teu objetivo dentro do propósito de Deus estabelecido para a igreja e dentro da igreja.
Ele vai falar as tuas características, as suas perfeições e as suas imperfeições. Ele vai apontar o caminho que você vai seguir como base e você vai estar em cima daquilo ali e falar, eu não tenho que ir para a direita ou para a esquerda. Se Deus me chamou para ser isso, então eu vou parar nisso. Eu vou me aperfeiçoar nisso, porque quando você para naquilo que Deus chamou para você fazer, Deus ele traz graça, porque foi o propósito inicial dele para a tua vida. Não para você fazer, entender primeiramente e ser. Colocar a vestimenta daquilo que ele chamou para você desenvolver como obreiro na casa do Senhor, desenvolver como um homem de Deus na casa do Senhor, ciente daquilo que você vai fazer, sem aquela oscilação, mas eu queria fazer parte do louvor, eu queria ser pregador, eu queria ser aquilo. Não que não exista, não que você não possa desenvolver várias atividades. Mas nós percebemos ao longo do caminho que tem muitas pessoas que desenvolvem várias atividades até chegar em nenhuma. Porque naquela uma foi a qual Deus chamou ele para desenvolver. Então, muitas vezes, nós acabamos patinando em um período desnecessário. Porque nós temos essa necessidade de ajudar, porque é importante, nós somos dessa forma. Somos seres motivacionais e queremos motivar outras pessoas. E se motivarmos de uma forma errada, abrimos... É por isso que é interessante, por exemplo, o ministério... Todo ministério tem aquela sabatina. Por exemplo, ministério de louvor. Tem que ser sabatinada a pessoa que vai entrar. Por quê? Porque nessa sabatina, essa pessoa ela vai olhar ali e falar, putz, não é isso. Eu posso até desafinar um pouquinho, canto até mais ou menos, mas quando ela chega ali e ela é levada àquele ambiente ali, pode ser que ali ela desperte, ela fala, não é esse ambiente, porque esse é um ambiente que vai requerer tempo, dedicação e aperfeiçoamento daquilo que eu não vou conseguir agregar. Aí a pessoa, ela acaba indo para um outro ambiente, ela vai para o diaconato. Chega no diaconato, ela tem que entender que o diaconato é um ambiente de trabalho extremamente puxado, de desenvolvimento braçal. Desenvolvimento braçal mesmo, não é desenvolvimento ministerial ou desenvolvimento espiritual. Mas se você pega esse chamado que você tem, que você desenvolve no serviço, e faz ele com zelo e com perfeição, o teu ministério, ele tem relevância. O teu ministério, ele fala daquilo que você é. O teu ministério, ele vai agregar sobre a tua vida um valor sobrenatural, aonde o seu destacamento e o seu despertar para outras áreas da qual Deus vai te trazer, de cuidar, de ajudar a gerenciar, de administrar, de produzir, vai ser inevitável e vai acontecer. Então nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser e não para fazer. Fazer vai ser muito importante na tua vida e nas nossas vidas como igreja, como homens de Deus, independente da área que nós atuamos hoje. Independente. Nós podemos pegar na nossa área profissional, por exemplo, vou dar um exemplo sobre a minha particularidade, a minha vida profissional. Eu pedalei durante um bom tempo, navegando em algumas atividades na minha vida profissional. Qual delas? Eu comecei a trabalhar na área de elétrica há um bom tempo, já vai fazer mais ou menos uns 10 anos que eu estou brincando na área de elétrica. Só que eu ficava naquela, entre oficina do meu pai, porque eu trabalhei muito tempo aqui na Mercedes em Alphaville e me formei como funileiro. Se eu pegar um carro, cortar no meio, eu monto ele tranquilamente. Não mexo com mecânica, mas na parte de lanternagem eu manjo muito bem. Então, eu ficava entre a oficina do meu pai e a minha área de atuação, que era a elétrica. Até que um dia eu agreguei o ar-condicionado dentro da elétrica, porque é muito relativo, quem trabalha com ar tem que ter o conhecimento da parte elétrica, porque são princípios elétricos, né? São bastante componentes na área eletrônica e também na área elétrica. Tem lá capacitores que se você não souber descarregar o capacitor, você toma um choque e ele é maior que o nosso batimento cardíaco e a gente pode ali capotar, se a gente não conhecer os princípios básicos da elétrica. Então eu agreguei depois o ar-condicionado e eu ficava naquela, atuando em três áreas, navegando. Na área do meu pai, porque eu precisava ganhar dinheiro para sustentar a minha família, porque você casou, tem filhos, você tem que trabalhar, se virar, você tem que ralar, independente do que está acontecendo no mercado. E eu ficava naquela oscilação dos três.
Até que um ponto Deus chegou para mim e falou, você tem que focar em algo. Para que eu possa te abençoar, foque, tenha um objetivo. Crie uma meta e trabalhe em cima dessa meta naquilo que você quer de fato para a tua vida. E nisso eu vou te abençoar. Foi quando eu parei. Eu não quis mais saber de atuar na área automotiva. Não quis mais saber de mexer com o carro. E eu fiquei somente dentro da área de ar-condicionado, na área de climatização e na área de elétrica. E no momento que eu mais me aprofundei nessa área, foi o momento que Deus mais me levantou profissionalmente. Porque eu dei ouvidos a Deus em não ficar navegando, mas ter objetivo, ter propósito. Deus falou, cara, você quer ser ou você quer ficar brincando de fazer? Porque a brincadeira de fazer, a gente fica oscilando. E em ser, Deus te capacita e te orienta para você ser aquilo e você vai viver aquilo. Você vai respirar aquilo, você vai falar daquilo. Você vai ruminar aquilo, porque aquilo, ele faz parte da tua vida e do teu caráter. Aquilo vai fazer com que a tua vida, ela tenha dê um 180 graus, ela suba de uma forma muito tremenda. Então, quando eu percebi que eu precisava estabelecer princípios nessa área, eu coloquei em prática e Deus falou, agora é a hora de te levar a níveis maiores. Então, hoje a minha vida financeira, ela é 100%? Não é 100%. Porém, eu tenho experimentado dos milagres do Senhor. Tem faltado alguma coisa? Não tem faltado nada, todas as contas estão sendo pagas. Depende do clima, o clima brasileiro é uma maravilha. A gente tem a alta e baixa, a gente tem todos os climas dentro de um dia só, correto? Então, eu dependo disso. Só que assim, ao depender disso, Deus ele sempre me supriu. O ano passado comparado a esse ano, eu não trabalhei 1/10 do que eu trabalhei o ano passado. Só que o que eu trabalhei no ano passado foi Deus me forjando, me preparando dentro daquilo que eu coloquei como objetivo, como princípio e base para que Ele pudesse atuar e deixasse Ele gerenciar e governar minha vida dentro daquilo que Ele me deu como prioridade. Ele me deu, o ano passado, momentos extraordinários que estão me mantendo agora, na baixa, aonde eu criei meu fundo de reserva. Eu até falei para minha esposa, o meu fundo de reserva, ele me mantém X tempo em uma tranquilidade. Se eu não extrapolar, eu consigo ter esse padrão aqui, continuar curtindo, não como eu estava, né? Que a gente, pelo amor de Deus, né? A gente, se não está entrando, você tem que reduzir. É princípio, irmão. É princípio. É aquela. Deus falou para mim, cara, esse ano é vaca gorda, o ano que vem pode ser vaca magra, então reduza o seu padrão. Reduz o seu padrão. Então, eu reduzi. Eu reduzi dentro de um patamar onde ele me mantém tranquilamente, me dá folga para pagar as contas, manter os meus filhos tranquilos, minha casa, não faltando nada, e tranquilo. Então, quando eu dei prioridade, Deus deu prioridade. Paulo, ele está dizendo ali, olha, a minha prioridade não é exercer o ministério apostólico nesse momento, é em ser o ministério apostólico. É em ser na minha vida. É deixar que ele se torne algo na minha vida que vai fluir de dentro para fora. Então, quando a gente tem esse princípio de deixar Deus ser em nós, Deus exercer sobre a nossa vida aquilo que Ele quer como prioridade dentro do reino, vai decolar, irmão. Vai acontecer coisas extraordinárias, porque você não vai estar fluindo dentro daquilo que você acha, mas dentro daquilo que é prioridade para o reino. E o reino de Deus depende de pessoas que se encaixem, se enquadrem dentro disso. Entender que eu não posso fazer tudo, mas aquilo que Deus me chamou para ser, eu preciso ser primeiramente e exercer Ele com amor e dedicação para que a obra flua tremendamente. Só que o segundo ponto que Paulo fala aqui, ele fala aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Esse, irmão, não para nunca. Então, a santificação, ela é um processo inicial, ela é um processo que está percorrendo em nossas vidas e ela vai chegar num processo final. Então, são 3 etapas. Processo inicial na salvação.
O processo que nós estamos vivendo, que é o processo progressivo, e o processo final, que vai ser quando Jesus virá nos buscar. Então, a gente muitas vezes ficamos apegados, salvos, sempre salvos. Não, porque Paulo estava dizendo, deixando bem claro ali, que eu preciso ser santo. E aquele que é santo se santifique mais. Para que eu possa viver uma vida com Deus, eu tenho que ter essa base como princípio da minha vida. Acima do meu chamado e do meu ministério, eu preciso buscar a santidade. Eu preciso mergulhar na santidade. Eu preciso fazer com que a santidade se torne um foco e um objetivo diário na minha vida, para que tudo aquilo que eu vou desenvolver na obra do Senhor seja um reflexo daquilo que eu me tornei na minha vida. Ah, é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque somos seres humanos, irmão. Porque nós somos falhos. Como homens falhos, nós não podemos deixar de buscar. Você tem que ter no teu coração objetivos que te levem à santidade, que te levem a uma busca incondicional a esse padrão de santidade. Muitas vezes nós olhamos para aqueles que estão a um nível, a um pastor, um apóstolo, um bispo, esses caras têm que muitas vezes assim, ao refletir aquilo que eles estão vivendo, a santidade é a mesma coisa para um como para todos. E muitas vezes nós olhamos para esses que estão acima, estão exercendo um chamado em um nível mais alto, falando, não, esse cara tem que ser muito mais santo que eu. Não, a santidade é a mesma. O problema é que quem está exercendo isso, ele tem que chegar a esse processo mais rápido do que você. Porque ele tem que ter a bagagem para te conduzir a esse processo. E é um processo dolorido, irmão, porque é um processo muitas vezes reversível. Porque nós alcançamos e quando a gente chega e fala, eu alcancei esse processo, é onde nós regredimos, porque é algo que é constante, é algo que tem que ser vivido diariamente. Todos que estão aqui, o irmão que chegou ali agora, aqui, todos aqui mais são obreiros, né? O processo nosso é um processo mais afinco, porque nós estamos levando e conduzindo pessoas a um nível a qual nós estamos vivendo. Então, a santidade de Deus tem que ser uma busca constante na nossa vida, acima do nosso ministério e do nosso chamado. Porque o nosso chamado, ele vai ser um chamado que vai influenciar através da santidade que nós estamos vivendo. Porque o nosso chamado, ele não pode estar acima da nossa santificação. Ele tem que estar caminhando junto. Porque um chamado, um ministério relevante, um ministério que faz a diferença, um ministério que vai causar impacto, irmão, é um ministério que ele anda conjugado com a santificação. Paulo, ele está dizendo aqui, deixando bem claro, olha, eu, apóstolo, cara, eu fui chamado para ser. Você percebe que o ser está muito na frente do ser, do fazer. Porque como não existia um ministério apostólico, tinha que ser impregnado no caráter daquele homem. Ele foi chamado, ele ainda não era. Quando você vem para casa do Senhor, você não é. Ele está te formando para ser e fazer. E quando você entende aquilo que Deus tem para a tua vida dentro do corpo de Cristo, irmão, aí você se torna, aí você exerce ele com perfeição na presença do Senhor. Tudo vai ser perfeito? Jamais. Jamais, senão seria um monte de amebas celestiais aí, dando cambalhota, e não é dessa forma. Não é dessa forma. Então, nós nos iludimos quando achamos que seremos o bambambam, e não é. Nós nos iludimos quando nós achamos que vamos fazer melhor que o outro. Não é dessa forma. Porque quando eu acho que eu vou fazer melhor, aí eu caio do pedestal da santidade que achamos hipoteticamente que chegamos. E não chegamos. Porque nós não somos melhores que ninguém. Nós somos iguais. E por ser iguais, nós precisamos dessa afinidade, desse molde, de pessoas que estão andando na nossa frente, mostrar o caminho a qual nós precisamos nos submeter e entrar debaixo do cuidado e do guardar de Deus, para que a gente não venha se achar, ou cair para a direita ou para a esquerda, mas ficar debaixo desse cuidado e ser moldado e ser formado, porque ninguém nasce pronto, irmão. Ninguém nasceu pronto. Porque senão esse cara aqui não teria falado assim, cara, Deus me chamou para ser. Legal. Ser o quê?
É aí que nós temos que colocar e tentar entender na nossa vida. Quando nós servimos, todos nós temos um chamado. Uns foram chamados para mestre, outros para pastores, apóstolos, evangelistas. A igreja ela é multiforme. O Espírito é um só. Amém? A igreja, mas ela não ela tem a sua vertente, ela tem o seu fluir. E no seu fluir, ela precisa de pessoas que estejam focadas naquilo que Deus tem para ela, para que ela possa se envolver. Então, se eu me envolvo sem saber o que eu vou ser, eu só vou fazer. E quem está fazendo, irmão, está ficando para trás. Quem só está fazendo está perdendo a oportunidade de ser e se tornar aquilo que de fato Cristo chamou para fazer. Está entendendo? Então nós precisamos compreender que a igreja necessita sim. Nós precisamos de mão de obra sim, mas precisamos de mão de obra com qualidade. De pessoas, de homens e mulheres que entenderam o seu chamado, estão vivendo o teu chamado mesmo sem exercer ele. Porque muitas vezes a gente tem que entender, quando você pega alguém, olha para aquela, nossa, você é um profeta, cara. Você é um profeta. E muitas vezes a gente, mas ele foi ungido, ou ele não, esse cara é um pastor. Ele não foi na ministério pastoral, mas Deus transicionou ele para uma posição de cuidado, de cuidar de pessoas. Então, você percebe que aquela pessoa, ela chegou em um nível que se tornou nítido aos olhos nu da pessoa. Esse cara está cuidando. Pô, aquele cara canta pra caramba, ele poderia vir para esse. Ele não está cantando ali, mas você percebeu do lado dele quem está cantando, quem está desenvolvendo esse chamado ministerial do Ministério de Louvor, ele tem um ouvido aguçado. Então, muitas vezes ele está do lado de alguém e ele consegue identificar, poxa, esse cara tem uma voz afinada, ele é bom. Dá para atuar nessa área. Então você percebe que aquela pessoa, ela tem o chamado despontado para aquilo, porque ela se tornou. Ela tem a habilidade de ouvir, de entender, de entrar na nota correta. Se eu for bater palma e cantar junto, é uma bagaceira da bexiga. Eu tentei entrar no Ministério de Louvor, eu fui tocado rapidamente. Rapidamente. Eu tenho uma esposa que toca violão, toca um monte de instrumento. Eu sei tocar uma coisa? Não, irmão. Eu toco a palavra, a Bíblia. Entender o propósito a qual Deus nos chama para fazer é viver o melhor de Deus. É viver o melhor de Deus. É viver e é entender o seguinte, que é independente. É independente, vou ser sincero, é independente do dia do culto. É independente do dia do culto. O louvor foi muito bom hoje. Foi muito bom. Eu gostei. De verdade, falou muito ao meu espírito. Senti até uma direção, assim, poderia ser, esses cultos de quarta, poderia ser assim. Eu acredito que dá até uma outra vestimenta para o ambiente que Deus quer trazer. Porque muitas vezes eu fico preocupado com algumas coisas que a gente muitas vezes nos concentramos em fazer. Nós damos preferência a um culto mais cheio, e cantar bem, e fazer bem, e esquecemos que o culto de quarta, por ter menos não existe. Ter poucas pessoas, nós fazemos de uma forma mais, não vou me empenhar, não vou me dedicar. E não, está errado. Sabe por que está errado? Porque é a mente, muitas vezes, de quem não, de fato, vestiu a camisa daquilo que vive, daquilo que, de fato, tem que viver. Porque o seu chamado, ele reflete quem você é. Se você faz mal numa quarta, por exemplo, eu poderia vir aqui e falar, não vou pregar porque tem poucas pessoas. Qual que é o valor de pregar para 4, de pregar para 100? Tem que ser o mesmo valor. Se eu desonro vocês aqui e honro aqueles que estão lá, peraí, o meu chamado não está nisso aqui, o meu chamado está em resultados, em olhar quantidade de pessoas. Então nós precisamos entender, olha, não é uma indireta para ninguém, de verdade. Não é. Presta atenção. O que nós precisamos entender como corpo de Cristo, que se nós formos chamados para ser, nós precisamos ser em todo e qualquer lugar e em todo e qualquer momento. O objetivo é o mesmo, o propósito é o mesmo. Por quê? Quem está presente é muito maior do que eu. É muito maior do que ter 100, 200 pessoas no ambiente. É Ele que tem que ser glorificado e exaltado, porque o culto não é para nós, é para Ele. É para Ele. O objetivo é Ele. Quando eu tiro o foco
dele e concentra em pessoas, vai dar ruim. Vai dar ruim. Paulo poderia falar assim, legal, o Senhor me chamou para ser apóstolo, eu já vou ser pronto e acabou. Estou indo e pau no gato. Vou fazer e pronto e acabou. E deu ruim muitas vezes lá, e quebrou o pau lá, com alguns lá. Olha, não vai para lá. Chegou lá, teve uma treta lá entre eles lá, e ele falou, não quero João Marcos comigo nem a pau, cara. Depois ele pede para trazer de volta. Está entendendo? Quando você quer fazer, e esse cara aqui, Paulo, ele tinha um conhecimento bíblico, um conhecimento na cultura da época muito grande. Ele tinha habilidade para fazer, mas habilidade natural. Mas nós estamos falando de habilidade espiritual, de chamado, de legado, de entendimento que uma igreja flui através de homens e mulheres que estão aqui para ajudar a coisa a decolar. A fazer com que um ambiente desse aqui, independente da quantidade, pegue fogo. Porque Deus nunca vai estar preocupado com quantidade, irmão. Deus está preocupado com homens que estão aqui, assim, Deus, quando nós, a Bíblia, a única vez que ela fala, cara, quer falar com Deus, olha, quer ficar sozinho, vai para o teu quarto e fica no teu quarto, é ali, é você e Deus. Mas a Bíblia fala, quando você quer se reunir com pessoas, ele fala assim, cara, onde tiver 1 ou 2 ou 3, eu ali estarei. É 2, é 3 ou 4, é independente. Esses dias eu vi um pastor pregando e ele começou a orar, Deus, só estou eu aqui e nada, tua palavra diz que tiver 1, 2, aí chegou a mulher e disse, oh Deus, que maravilha, chegou a minha esposa, estamos em 2, depois foi em 3. E ele fez da mesma forma, porque ele falou assim, ele quando ficou, aí ficou 3 pessoas, aí ele ficou naquela, faço ou não faço, eu faço ou não faço, ele fez. Porque o coração dele estava para honrar o Senhor e honrar as pessoas que saíram do seu lar para estar naquele ambiente. Então o processo da santificação é um processo que nós iremos viver até a volta de Jesus. Alfa e ômega, o processo é o meio que vai nos levar para o ômega, irmão. Ele é o alfa, mas ele também é o ômega, mas ele está no processo. E é esse processo que nós precisamos entender e compreender como igreja, como corpo de Cristo, para que a gente possa fluir nesse ambiente que Ele nos proporcionou. Qual que é o ambiente? Esse ambiente local que eu falo, espaço físico. Ambiente 4 paredes. Porque fluir individualmente, nós fluímos, irmão, fluímos mesmo. Chapamos mesmo na presença do Senhor, dá uma chapada de vez em quando aí. Só que nós podemos chapar em todos os cultos. Nós podemos fazer com que o ambiente se torne um ambiente cheio da presença do Senhor e atraiam pessoas. A Bíblia fala lá em Atos que enquanto eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas refeições, nas orações, a Bíblia fala que aqueles que não tinham condições, os que tinham vendido suas propriedades e bens e contribuíam, Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles estavam fazendo evangelismo? Não. Eles estavam preparando o ambiente para ser receptivo para que as pessoas pudessem se chegar. Quando nós focamos em pessoas, o nosso culto, Deus ele se retira do ambiente. Quando fazemos por pessoas, Deus ele se retira do ambiente, aí ele não envia pessoas. Mas quando nós fazemos para que o reino e o nome dele seja glorificado e exaltado, quando nós edificamos um altar nesse lugar, falando, Senhor, é teu esse lugar, Pai. É batata. Deus envia pessoas. Deus estabelece o seu poder sobre esse lugar. Deus estabelece a sua vontade. Deus estabelece os seus princípios para que esse ambiente se torne um ambiente agradável, onde há salvação, onde há cura, onde há cuidado. Presta atenção, a Bíblia fala que eles estavam perseverando na doutrina, no ensinamento. Qual que é o ensinamento dos apóstolos? É a base. É a base, amar a Deus sobre todas as coisas. É permanecer nesse ambiente aqui, é cuidar dos que estão aqui, é focar os olhos nos que estão aqui. Esses dias eu vou falar porque nós estamos como igreja aqui. Igreja. Esses dias Deus tem falado muito comigo sobre algo que tem muitas vezes me chateado com alguns pontos, mas isso é igreja, amém? Isso é no âmbito geral.
A igreja, ela não tem cuidado da sua própria igreja. Em que sentido? Pessoas não cuidam de pessoas. Em que sentido que eu falo? Nós percebemos que a igreja, ela tem tudo para fluir. Ela tem tudo para crescer. Ela tem tudo para decolar. Ela tem tudo para ter o melhor ambiente, o melhor som, as melhores cadeiras, o melhor data show, a melhor mesa de som. Ela tem tudo para ter tudo isso. Mas muitas vezes ela não tem. Por quê? Porque as pessoas não investem na vida de outras pessoas. Em que sentido que eu falo? Tem pessoas na igreja que atuam em alguma área, sem profissionais liberais dentro da sua igreja. E muitas vezes nós vamos fazer alguma reforma e nós procuramos fora, quando deveríamos procurar aqueles que estão aqui. Se eu abençoo o meu irmão que está aqui, a tendência é que a receita da igreja aumente. Sabemos que não existe pastores remunerados nessa igreja. Aumentando a receita, o investimento para o reino, para a ação social, que é uma coisa que a gente não tem. E também não temos condições financeiramente de manter, porque de fato não dá, né? Na situação que está. Então, se eu faço isso, eu vou trabalhar com mídia. O Celso é o cara da mídia, é o cara que trabalha com propaganda visual. Aí, se eu tenho um produto que eu quero divulgar, por que não falar com o irmão? Não é verdade? Porque quando eu abençoo o irmão, queridos, automaticamente a igreja é abençoada. Quando eu abençoo o outro que atua na outra área, automaticamente a pessoa é abençoada. Ah, mas eu não sei se ele é um bom profissional. Então, se você não sabe, você não vai saber nunca, porque você não está investindo dentro do reino. Você está procurando muitas vezes pessoas que estão lá fora. Então, a Bíblia fala, nos ensina que nós temos que cuidar primeiramente dos de casa. Paulo estava ali investindo, falou, olha, persevere, esse é o propósito, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O irmão trabalha com X coisas. Por exemplo, o Eduardo trabalha na área de venda de carro. Eu vou comprar um carro, quero comprar um carro. O que você consegue para mim em um preço bom? Ele só trabalha com carro importado, esse é o problema. Nada é barato. Eu não vejo um carro nacional lá, desculpa aí. Tem algum nacional lá? O Jetta é caro. Já vendeu a Maserati? Eu já ia comprar ela. Aí. Então, você percebe o seguinte, que então eu preciso especular. Não que você vai barganhar e vai falar assim, não, você é meu irmão, eu vou depreciar o teu serviço ou o teu valor. O que você pode fazer é isso aí, é você ter desconto. Você chegar e falar, irmão, eu tenho esse preço, você consegue fazer para mim dentro desse valor? Porque o que você não pode é usurpar o seu irmão. Você tem que falar assim, olha, cara, eu quero confiar um trabalho nas tuas mãos, eu tenho esse valor, você consegue me dar um desconto e eu quero fazer com você para te abençoar. Automaticamente abençoando ele, você abençoa a tua igreja. E a igreja decola com isso, irmão, porque é perseverar no conhecimento, é perseverar na doutrina, é amar o teu irmão. Muitas vezes a gente fala assim, não estamos conseguindo fazer isso e aquilo, por quê? Olha para a tua igreja, a igreja está passando por necessidade, quantos não estão trabalhando, quantos estão passando por dificuldade, a gente entender e compreender que como igreja nós precisamos atuar como igreja. Viver essa verdade como corpo de Cristo e sendo aperfeiçoado e sendo moldado, cuidando, amando, porque aí Deus envia pessoas. Quando eu sou apto para abençoar, Deus ele abre a janela do céu para me abençoar também. Deus ele abre, ele escancara, é automático, irmão. É automático. É automático, mas agora quando você pensa, quando as pessoas pensam de uma forma limitada, não, eu não vou abençoar meu irmão porque eu posso ter um problema com ele. Nós iremos ter problema com tantas pessoas. Eu posso ter problema com qualquer um, mas a gente pode resolver o problema. Pô, eu não gostei desse detalhezinho aqui. A gente resolve. Entendeu? A gente precisa resolver. Agora não adianta a pessoa atuar e você fingir que ficou bom e depois você falar por trás. Não. Cara, eu não tenho... Na minha área de atuação, deixa eu ver aqui. Eu voltei 2 vezes para atender um cliente. Mas não porque houve um problema da minha parte do que eu fiz. Simplesmente porque ele não sabia regular o controle do bendito do ar-condicionado. Você acredita? Teve um outro que me ligou e falou, Rodrigo, eu estou com um problema assim, assado, você tem como vir aqui?
Boa parte dos meus clientes são Interlagos, cara. Eu tenho que atravessar São Paulo inteiro, é horrível. Hoje nós pegamos um trânsito, aí a Tati estava aí, foi horrível o trânsito em São Paulo. Então, aí ele me ligou lá na Avenida Interlagos: Rodrigo, você tem como vir aqui? Tá, eu tive uma visita de um amigo meu que veio em casa. Olha para você ver, se eu tivesse furado com esse cara e feito um serviço caca. Olha, presta atenção nessa, cara. Esse cara, ele é um policial, mora num apartamento ali próximo onde o pastor Bruno morava, na Interlagos, um apartamento gigante. Pensa nos apartamentos punk, um cara muito bem requisitado. Quem me indicou foi a esposa do Daniel, a Raquel, que me indicou ele. Eu fui lá, fiz o apartamento dele, deixei tudo perfeitamente funcionando. Aí ele recebe uma visita na casa dele. E aí ele ligou o ar-condicionado, ele já tinha a gente só ampliou o espaço para ele poder, porque o sol batia muito lá, então ele tinha uma radiação muito forte com o sol, e esquentava muito. Eu botei outro ar lá, ficou show de bola na casa dele, climatizou o ambiente todo. E nesse dia ele recebeu uma visita. Ele falou que o ar não deu conta, parece que o ar não funcionou naquele dia. Aí ele não entendeu muito bem porque ele me ligou: poxa, Rodrigo. Aí ele conversando com esse cara, olha para você ver, ele conversando com esse cara sobre esse assunto, ele falou: pô, tem um problema, não estou entendendo. Ele não quis me ligar no dia, porque era um domingo, né? Não quis me ligar para não me incomodar. Aí ele conversando com esse rapaz que estava conversando com ele, com a esposa dele lá, e falando: não, problema, agora eu tenho que chamar o técnico para vir resolver aqui. Ele falou que me deu garantia de 1 ano, e de fato eu dou garantia de 1 ano para todo cliente do serviço que eu faço nessa área, porque é o que o fabricante dá, então eu tenho que me comportar como fabricante também. Porque por não ser credenciado, a minha obrigação é dar garantia de 1 ano, é o que eu dou. Amém? A mesma que o fabricante dá para mim poder atuar no mercado. Estou vendendo meu peixe. E aí ele conversando com esse cara nesse dia, esse rapaz falou: cara, eu vou ter que chamar o técnico agora, tal. Não, eu vou te indicar um técnico meu, o cara que fez a minha casa. E quando ele passou meu telefone para esse rapaz e falou meu nome, cara, é o mesmo que fez a minha casa. É o mesmo. E olha para você ver, um é aqui na Avenida Interlagos, no começo dela, aqui em cima, na parte de cima, né? E o outro mora lá perto do autódromo mesmo, de Interlagos. Uma distância muito grande, porém os dois eram clientes meus. Se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu me queimaria com 2 clientes. E eu me queimando com 2 clientes, eu me queimaria em igreja de Congonhas. Porque a Márcia, que é uma das minhas maiores divulgadoras dentro desse condomínio, que é o Terrara Interlagos, ela é um dos braços direitos da Raquel, eu fiquei sabendo depois. O marido dela não frequenta a igreja. Mas eu tenho orado muito por ele. Quando eu vejo a Márcia, fala: Márcia, diz que eu mandei um beijo para o teu marido. Fala que eu estou orando por ele. Esse dia ele falou: vou viajar, quero ir para Curitiba, para Balneário Camboriú. Você acha que é legal, Rodrigo? Ele falou assim: cara, eu sempre vou para Itajaí, porque eu morei um tempo em Itajaí, gosto muito de Itajaí. Balneário, para mim, eu não piso o pé, porque eu não consigo pisar o pé na praia. Não curto, não gosto mesmo. Então, eu prefiro ficar em Itajaí. Itajaí eu vou para outro lugar, mas Balneário Camboriú não é comigo. Então, o cara pegou uma afinidade comigo. Por quê? Eu soube zelar. Eu soube me comportar dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Porque eu me tornei aquilo. Então, na tua área profissional, é a mesma coisa. Você atua, você fala daquilo que você vive, você respira aquilo que você está divulgando para ele. Então, nós precisamos entender que a nossa chamada ministerial, ela não é maior do que o nosso processo de santificação. Inicial, processual e até o final. Porque nós só deixaremos ser santo nunca na realidade, né? Porque a santificação é um processo. Se tornaremos santos infinitamente mais e nunca mais deixaremos de ser quando ele vir buscar a tua igreja. Ou você for arrebatado, ou você parte dessa para a casa do Senhor, que eu profetizo mais 100 anos para a vida de cada um aí. Né? Ezequias que só um pouquinho, eu quero mais. Amém, irmão? Então, assim, nós precisamos entender que antes de fazer, nós precisamos ser. Amém? Então, você vai exercer o seu chamado dentro daquilo que você é, daquilo que você se tornou, daquilo que fala da tua pessoa, daquilo que fala
que é aquilo que você transpira. Porque quando você fala do teu chamado, do teu ministério, você fala com zelo, com amor, você fala com muita propriedade. Você fala, como pessoa fala, cara, eu estou numa igreja, eu estou exercendo, estou lá no ministério de louvor e o negócio é punk. Punk, acontece umas coisas chapadas, muito louca. Por quê? Porque você está vivendo aquilo. E ao viver aquilo, você transmite aquilo para as pessoas. Em tudo aquilo que nós vamos fazer. Se nós se tornarmos primeiro, se tornarmos vestir, eu quero ser isso aqui, ó. Eu quero ser, primeiramente. Eu quero ser, eu quero cheirar, eu quero acordar pensando nisso, ruminar aquilo, viver para aquilo. Cara, já era, você vai viver coisas extraordinárias na presença do Senhor. Paulo se tornou, porque ele entendeu que acima do ministério apostólico dele, ele precisava se santificar. E assim, primeiramente, ele não precisava, antes de exercer o ministério apostólico, ele precisava ser um apóstolo. Olha o que eu coloquei aqui. Olha que interessante essa frase, deixa eu só pegar ela aqui. O nosso maior desejo como homem espiritual não está apenas sobre as palavras certas, ou dizer as coisas certas, a fazer, mas está em se tornar a pessoa certa dentro do propósito de Deus. Está entendendo? Não é ter as palavras certas. Não é em ter a palavra certa. É se tornar a pessoa certa para dentro do propósito a qual Deus estabeleceu para a tua vida. E é isso, irmão, é que nós precisamos ser, entender e viver, cheirar isso. Eu cheiro isso. Então, a santificação, ela está falando, você foi santificado no passado. Amém? Ela fala que nós éramos. Está falando. Aí depois ela, a processual, que é algo que está acontecendo, que é presente, né? Certamente a palavra da cruz, então é algo que você coloca no seu dia a dia. E quando ela fala do futuro, ela fala aqui, ó, porque se quando inimigos fomos reconstituídos como Deus, quando ele vai vir buscar a sua igreja. Está lá, a primeira é, quando fala no passado, é Atos 15, versículo 11. Presente. 1 Coríntios, capítulo 1. Se eu não me engano, é o 13, ou é o 18. Eu acho que eu marquei errado aqui. Depois eu mando para vocês, certinho. E quando fala do futuro, queridos, é lá em Romanos 5, versículo 10. Né, Du? Peraí, vamos ler para a gente. Não vou ler não, Du, a gente vai orar. Eu já falei que era rapidinho, rapaz. Fala demais, né? A gente fala aquilo que a gente veste. A gente fala aquilo que nós falamos daquilo que o coração está cheio. Amém? Então, igreja, nós contamos com cada um de vocês. Vocês são peças fundamentais para o alicerce ser estabelecido e o reino ser expandido nesse lugar. Mas dentro de um trabalho feito com seriedade, com amor, com zelo, com produtividade. Né? O que eu mais ouvi hoje de um rapaz foi, eu estava em tal lugar e eles me cobravam metas, eles me cobravam resultados. Eu não trabalho por resultados. Eu trabalho, na minha vida profissional, eu trabalho por resultados, sim. Mas na minha vida ministerial, eu não trabalho por resultados. Eu trabalho por propósito. E o propósito que Deus colocou sobre a minha vida é falar do amor dele e ganhar vidas para o reino dele. E se isso for o nosso objetivo, o teu ministério de louvor vai bombar, a tua vida profissional, aquilo que você colocar como prioridade, vai bombar, porque você vai vestir e vai viver aquilo tremendamente, não vai dar ruim, não é verdade? Porque você se aperfeiçoou para exercer aquele trabalho. Você não vai fazer de qualquer forma. Eu só percebi que eu era ruim na área de ar-condicionado quando eu peguei um serviço aqui na Araguaia, um cliente grande, porque eu achava que era o cara e eu me lasquei. Peguei uma máquina grande, um VRF. Eu vacilei por quê? Ninguém sabe o que é um VRF, né? Desculpa. Deixa para lá, da LG. Eu peguei uma máquina grande para fazer um servicinho bobo e não sabia que aquela bexiga tinha fuzil de louça, aquele fuzil sem vergonha.
que era só trocar o fuzil e a máquina voltava a funcionar. E eu perdi o cliente. Aí eu falei, parei. E fui atrás, me aperfeiçoei, estudei, fiz vários cursos, me formei no Senai, fiz chiller na área de refrigeração de água gelada. Então eu fui buscando, agregando valores para essa área. Mas o que nós estamos tratando como base aqui hoje é que nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, agregar bases que vão nos alicerçar dentro do chamado que Deus colocou sobre as nossas vidas. Amém? Bases que elas não andarão sozinhas se não tiver o processo de santificação. Eu, Paulo, fui chamado para ser apóstolo. Eu fui chamado para ser apóstolo, mas também fui chamado para ser santo. E a santificação, ela está acima do seu chamado. Porque a santificação é o processo que vai te levar a viver coisas extraordinárias dentro do seu chamado. Amém? Vamos orar? Fique de pé aí. Não se esquecendo que domingo nós teremos um culto aí, show de bola, punk, às 10 da manhã. Em nome de Jesus, muito bom. Vamos orar? Vai, bom louvor, bota o louvor em cima aí de novo aí. Chega de enrolar, canta lá. Rapidinho, uma música bem... Então não vamos mais não, porque a gente não vai ter tempo. Vamos orar. Eu peço para ir rápido, porque eu... Mas vamos orar enquanto isso. Vai se alojando, a pessoa vai se... Fecha os seus olhos aí, vamos orar. Rapaz, vai subir o ministério todinho de louvor. Obrigado, Pai. Eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Obrigado porque o nosso coração não está em metas, objetivos. O nosso coração nesse momento, Pai, ele se encontra, Pai, enraizado na raiz de Davi, Pai. Na verdadeira oliveira, Senhor. Aquela que gera um azeite tão extraordinário, Pai, que a sua fragrância, Pai, ela toma todo o ambiente, Pai. É um azeite puro, Pai, que traz saúde, que traz refrigério para a nossa alma. Está em Ti, Senhor, é o melhor nessa noite, Pai. Está aqui, Pai, é saber, Pai, que pode passar todas as coisas, Pai. Tudo, Pai, pode estar difícil na nossa vida, Senhor. Pode faltar tudo, Pai, mas o que não pode faltar é a Tua presença, a Tua essência em nós, Pai. A paixão que o Senhor colocou nas nossas vidas por amor a Ti, Senhor. Pai, como boa parte dos que estão aqui são obreiros, Pai, são homens, mas todos nós fazemos parte do reino. E ao fazer parte do reino, Pai, queremos desenvolver um trabalho, Pai, que fala verdadeiramente aquilo que nós nos tornamos, ó Pai, dentro da Tua casa, dentro do Teu governo, dentro do Teu reino, Pai. Porque não queremos falar daquilo que não vivemos, queremos falar daquilo que estamos vivendo, Pai, caminhando, Pai, e desenvolvendo como corpo de Cristo, Senhor. Porque uma coisa eu sei, que todos foram chamados para o ID, para o evangelismo, Pai, para atuar, Senhor, como proclamadores do Teu reino para essa geração, ó Pai. E como ali, Senhor, a Tua palavra diz em Atos, que o povo perseverava na doutrina, no conhecimento, na base, no alicerce, a qual os apóstolos estavam trazendo os fundamentos da igreja, Pai. Eles estavam ali, Pai, perseverando, buscando aquele conhecimento e a estrutura que eles precisavam para a Tua vida diária, para Tuas famílias. Eles não se importavam com o que tinham ou com aquele que não tinham, Pai, mas eles tinham tudo em comum. Era o propósito, Pai, de Te adorar e de Te exaltar. E ao ter esse mesmo propósito, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, Pai. Nós temos aqui na nossa igreja, Pai, um culto de quarta, sábado e domingo, Pai. São 3 cultos, Pai, que nós temos, Senhor. O culto de sábado não é um culto que está atuando, Pai, todos os sábados, mas tem, Pai, o culto de jovens e adolescentes, ó Pai. São 3 cultos. Acrescenta, Pai, nesses dias mais pessoas para esse ambiente de igreja, Pai. Mais pessoas para esse ambiente de reino, Pai. Mais pessoas para esse ambiente, Pai, a qual nós queremos restaurar a mesa, Senhor. Restaurar a mesa para que o Senhor possa se assentar conosco neste lugar, ó Pai.
Restaurar a mesa, Pai, é chamar para este lugar, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, independente de classe social, independente, Pai, de ideologia de gênero, Pai. Quando estão na mesa todos somos iguais, porque o Senhor não faz distinção de pessoas e nem acepção, Pai. O Senhor ama como nós somos, ó Pai. Mas o Senhor agrega em nós, Pai, o desejo de mudar, de ser transformado, de ser inserido, Pai, na verdade, Pai, que nos liberta, Senhor. E como igreja, Pai, nós queremos, Pai, amar e não repudiar, Senhor, o mendigo, o homossexual. Mendigo não, Pai, que é uma palavra pejorativa. O morador de rua, o homossexual, Pai, independente da sua religião, daqueles que entrarem, Senhor. O ambiente de mesa, Pai, é um ambiente onde há conforto, onde há carinho, onde há amor, onde há maturidade espiritual, onde há divisão, Pai, aonde há uma divisão, Pai, de agregamento, de ajuntamento, de posicionamento de pessoas para atuar dentro do Teu reino, Senhor. Nos dá discernimento, nos dá amadurecimento, Pai, muitas vezes, se possível for, na marra, porque nós precisamos amadurecer, Pai, muitos precisam amadurecer na marra, Pai, porque nós queremos decolar neste lugar, Senhor. Decolar independente de situações, independente de pessoas, independente daquilo que estamos vivendo, Pai, porque o que nós queremos viver, Pai, vai muito mais além, Pai. É insignificante dos problemas, Senhor. É insignificante, Pai, de quantidade de pessoas. Não que nós nos preocupamos, ó Pai, sim, mas que nos, muitas vezes, Pai, tira o nosso foco, ou traz um desconforto, Pai, ou traz até mesmo, Pai, uma tristeza no nosso coração, ver que nós podemos agregar nesse ambiente mais de 400 pessoas, ó Pai, e nós temos um culto hoje com pouquíssimas pessoas, ó Pai. O nosso foco, como eu te falei, Pai, não é em quantidade, mas em qualidade. Mas nós queremos uma quantidade com muita qualidade, Pai. Qualidade de reino, qualidade de homens e mulheres, Pai, que estão dispostos a vestir a camisa, não de uma placa de igreja, Senhor, vestir a camisa do reino de Deus, uma camisa, Pai, que foi manchada pelo sangue de Cristo, por amor a vidas, ó Pai, que vai estabelecer princípios neste lugar, Senhor, que vai estabelecer um reino nesse lugar, ó Pai, aonde o Senhor, Pai, irá se assentar à mesa, Pai, e irá servir os Teus filhos, ó Pai. Dai-nos direção, dai-nos governo, Pai. Exerce sobre nós a Tua paternidade, Pai, porque nós como igreja queremos, Pai, destinos, ó Pai. Não queremos oportunidade, queremos destino, porque destino, Pai, marca uma geração, destino marca a nossa vida, destino marca a nossa família, Pai, porque um pai que ama, ele dá destino, porque ele está pensando no futuro, ele está gerando uma paternidade geracional na sua igreja. Mas aquele que não é pai, ele simplesmente dá uma meta, ele conta, porque ele está preocupado com quantidade. Não, Pai, nós estamos aqui, Pai, como pais espirituais, Senhor, declarando sobre a vida de cada um dos que estão aqui, Senhor, autoridade, autonomia, destreza, Senhor, e liberalidade, Pai, no Espírito de Deus, para fluir, para prosperar, para avançar, para ser abençoadores da Tua casa, Senhor, para abençoar aqueles que precisam. A Tua palavra me garante, Pai, que nós não tomaremos emprestado, mas sim daremos, Pai, e abençoaremos as nações, ó Pai, como a Tua palavra diz, Senhor. Gera em nós isso, Pai, paixão pelo próximo, Pai, paixão pela Tua igreja, paixão pela ação social, ó Pai, porque nós queremos atuar em várias vertentes, ó Pai. Uma igreja que não atua, Pai, na ação social, uma igreja, Pai, que fica estagnada, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós sim devemos cuidar das viúvas, dos órfãos, Pai, dos moradores de rua.
Esse é o desígnio da igreja, Senhor. É ter para dar. É proporcionar um pouquinho, Pai, daquilo que nós pudermos dar para aqueles que não têm nada, Pai. Levanta homens e mulheres, Pai, mantenedores da Tua igreja, Pai. Homens e mulheres profissionais liberais desta igreja, Pai. Empresários, ó Pai, que eles possam prosperar muitos, que sejam liberados, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais, independente do nosso presidente, Pai, que está aí se posicionando como, não é um homem, Pai, que nós cremos, Pai, não é no homem, Pai, mas é no posicionamento a qual ele tem tomado, Pai, porque ele tem se colocado debaixo das Tuas mãos, ó Pai. E a Tua palavra diz que numa multidão de sábios há muita sabedoria, e Ele está debaixo, Pai, de muitos homens, Pai, que estão trazendo para Ele palavra rema, palavra de sabedoria, palavra de ordem, palavra de direcionamento, Pai. E se está trazendo palavra de direcionamento, Pai, eu creio numa nação, Pai, extremamente abençoada, aonde os empresários voltarão a investir no Brasil, aonde as igrejas irão prosperar, porque os seus membros, Pai, estão prosperando, os pastores estão vivendo coisas extraordinárias, os empresários que atuam na igreja estão prosperando, os autônomos, profissionais liberais estão prosperando, aqueles que atuam nas empresas, Pai, estão prosperando e crescendo como profissional naquele lugar, Pai. Porque a Tua palavra também diz, Senhor, que o Senhor não nos colocou como cauda nesta nação, mas sim como cabeça, não para pisar, mas para abençoar e ter um abençoador, um profeta para essa geração, Pai. E eu profetizo, Pai, como homem de Deus a qual o Senhor me chamou para ser, ó Pai. E se estou exercendo é porque o Senhor me fez e me tornou aquilo que o Senhor quis. Como todos que estão aqui serão, Pai, e viverão daquilo que o Senhor deseja e quer que eles façam, Pai. Eu profetizo, Pai, um término de semana extremamente abençoado, cheio das riquezas e maravilhas do Senhor. Profetizo, Pai, como a Tua palavra está declarando, Pai, que o Senhor abriria os Seus bons tesouros para os seus. Declaro que não faltará o pão na mesa do justo. Declaro que os filhos voltarão aos pais, os pais para os seus filhos. Declaro sobre os casamentos guardados, protegidos, selados e moldados, Pai, dentro de uma redoma protetora pelo Senhor, aonde o diabo não tem o poder para tocar, em nome de Jesus. E que daqui, Pai, de quarta até domingo, Senhor, os Teus filhos irão testemunhar do Teu milagre, Pai, do Teu milagre, dos Teus prodígios, Pai, porque irão priorizar, Pai, em ser primeiramente, Pai, para depois fazer. Irão priorizar, Pai, em conhecer aquilo que o Senhor quer que eles se tornem, Pai. Porque aí vai ser de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, Pai. E eu Te agradeço por tudo que já tem feito, Pai. Que o nosso retorno para o nosso lar, Pai, seja guardado, protegido, abençoado. Nosso carro, nosso patrimônio, nossos filhos, como herança bendita do Senhor, Pai, não serão tocados. O nosso patrimônio, Pai, o diabo não tem poder para roubar, em nome de Jesus. E se ele não tem poder para roubar, então está liberado no mundo espiritual aquilo que estava retido, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, sobre a vida da Tua igreja. E nós iremos cantar o hino da vitória, sim, Pai. Iremos declarar que a alegria do Senhor é nossa força. O choro pode durar uma noite, Pai, mas a alegria vem pela manhã. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite. É uma noite que ele dura. Ele não pode passar de uma noite. Se ele está passando de uma noite é porque nós estamos dando legalidade. E ao dar legalidade, ele rouba as nossas energias. Ele está roubando a nossa paixão pelo Senhor. Ele está roubando aquilo que Deus te deu como prioridade na palavra.
A alegria, ela tem que vir pelo amanhã, irmão. Se ela não está vindo, faz com que a tristeza parta em retirada em nome de Jesus. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O teu amanhã será marcado pelas promessas do Senhor. Você vai sair daqui neste lugar essa noite, debaixo dessa palavra. O teu término de semana não será o mesmo em nome de Jesus. Deus irá fazer milagres e prodígios. Ele moverá montanhas para te abençoar. Independente da área que você precisa, financeira, pessoal, familiar, na saúde, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o médico dos médicos. E é debaixo dessa graça e desse amor, irmãos, que eu me despeço, que eu despeço essa noite. Cada um de vocês vão em paz, vão debaixo dessa graça em nome de Jesus. E aleluia, domingo estaremos aí de novo aí. Aplauda bem forte o Senhor aí, você que recebe do Senhor. Vão com Deus.